O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós celebramos o segundo domingo da Quaresma e estamos caminhando juntos com Jesus. Caminhamos para a sua paixão, a morte e a ressurreição, a celebração da Páscoa. Todo este tempo em que nós nos preparamos para a Páscoa de nosso Senhor, essa festa tão grande, onde nós celebramos o maior mistério da nossa fé. Um Deus que entrega o seu Filho para nos salvar, para nos dar vida em plenitude. Um Deus que entrega o seu Filho para que nós tenhamos vida. Por isso que São Paulo hoje, na segunda leitura, nós ouvimos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus que está do nosso lado, Deus que nos dá a graça da vida eterna. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso deve de ser uma certeza dentro do nosso coração, né? Deus está conosco, Ele nos ama imensamente e por isso nós o reconhecemos como um Deus soberano, onipotente, um Deus que sempre está pronto para nos perdoar, para nos salvar e para transformar a nossa vida. Nós ouvimos na primeira leitura Abraão é posto à prova pelo próprio Deus. E olha o que Deus pede para Abraão: que ele pegue o seu filho, leve lá no monte Moriá e lá prepare um altar e sacrifique o seu filho. E o que Abraão fez? Abraão simplesmente pegou o seu filho e levou até o monte Moriá. Não questionou a Deus, mas simplesmente obedeceu à ordem de Deus. E no momento que ele foi sacrificar, é claro que Deus interveio, Deus esteve ali
presente, intervindo e mostrando esse grande poder, essa grande autoridade que Deus tem, aonde Ele dá a ordem, mas é aquele que também intervém no momento certo. Então Deus, na verdade, Ele queria somente colocar Abraão à prova, para perceber qual é a fé de Abraão, né? Até onde vai essa fé? Será que é uma fé obediente à palavra de Deus? Será que é uma fé obediente aos mandamentos da lei de Deus? É uma fé somente própria, pessoal? Ou é uma fé que realmente se transforma em grandes gestos? Assim como Abraão tomou seu próprio filho e levou lá no Monte Moriá para o sacrifício, né? Assim Deus nos prova tantas vezes, né? E hoje, através da fé de Abraão, essa provação de Abraão na sua fé, nós também somos chamados a olhar para nós. Será que a nossa fé é uma fé fogo de palha? Será que a nossa fé ela está pautada na palavra de Deus, os ensinamentos da igreja? Será que nós seguimos aquilo que Deus está nos ensinando? Que tipo de fé nós temos? Nós também somos provados na nossa fé. Quando Deus nos pede alguma coisa, quando nós encontramos dificuldades, quando nós encontramos essas provações no dia a dia, é ali que Deus quer nos provar, né? Como está a nossa fé. Então, Deus quer transformar a nossa vida, com certeza. Deus quer trazer para nós esta fé, uma fé corajosa, uma fé forte. Deus quer nos dar esta fé forte para que nós possamos realmente ser abençoados. Porque Abraão, depois de ele ser provado na sua fé, o que Deus prometeu? Eu abençoarei a sua descendência para sempre. Essa é a bênção de Deus. A partir da resposta dada a Deus, a partir da obediência a Deus, a sua descendência foi abençoada. Então nós também queremos, com certeza, todos nós queremos a bênção de Deus. Todos nós queremos a bênção. Você quer a bênção para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos. Nós queremos a bênção para o povo, nós queremos a bênção para uma nação, nós queremos a bênção para a comunidade, para a igreja, para a família. E é preciso, portanto, seguir este ensinamento de Abraão. Abraão, que foi obediente à palavra de Deus. Ele obedeceu aquilo que Deus estava mandando, sem questionar, sem murmurar, sem ficar reclamando, somente obedecendo aquilo que Deus estava pedindo. Nós ouvimos no Evangelho a transfiguração de nosso Senhor. Aqui também nós ouvimos que Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E lá nesta montanha, Jesus se transfigurou diante deles. Nós sabemos que na Bíblia, a montanha é um lugar de encontro com Deus. E podemos perceber que as coisas mais importantes na Bíblia, elas acontecem sempre no alto da montanha. Porque para os estudiosos, para o povo da Bíblia, a montanha é o lugar do encontro com Deus. É o lugar onde se retira e vai para mais perto de Deus. Então, Abraão subiu o Monte Moriá. Temos Moisés, também subiu um monte para esse diálogo com Deus e para receber as tábuas da lei. Jesus, ele também, em tantos outros momentos, ele se retirava para a montanha, né? Porque era o lugar de deserto, o lugar de oração, o lugar de encontro com Deus. Então aqui também Jesus toma Pedro, Tiago e João, leva no alto da montanha e lá Jesus se transfigura. O que é essa transfiguração?
foi um momentinho aonde Jesus mostrou a sua glória. Jesus, ele era de carne e osso como nós, né? Ele assumiu a nossa carne humana. Mas naquele momento, Jesus mostrou para os 3 apóstolos a sua glorificação. Como será a ressurreição da carne? Então, as suas roupas ficaram brilhantes, brancas. Apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha, existe essa unidade com o Antigo Testamento. Tudo que os profetas, a lei, falaram, agora se cumpre. Também nós ouvimos ali que Pedro, ele viu que aquela experiência era tão boa, tão profunda, que ele disse assim: vamos fazer 3 tendas e vamos ficar por aqui mesmo. É a experiência com Deus. Quando a gente tem uma experiência profunda com Deus, a gente se sente tão bem, não é? Às vezes nós nem queremos voltar à nossa vida do dia a dia, porque lá nós encontramos dificuldades, dores, sofrimentos, provações, tantas coisas, né? Mas é tão bom ficar na presença de Deus. É uma experiência muito profunda. Ir ao encontro do Senhor, fazer a experiência de fé, de oração, isso nos traz uma paz interior, nos traz uma alegria. Nós percebemos como Deus é bom, né? E Pedro, Tiago e João fizeram essa experiência. Mas aí Jesus desceu com eles da montanha, porque eles precisavam voltar à realidade, né? Eles precisavam anunciar o Evangelho, precisavam pregar a boa nova do Evangelho às outras pessoas. Ainda na montanha, apareceu uma nuvem, e desta nuvem dizia: este é o meu filho amado, escutai-o o que ele diz. Então, podemos dizer que é a provocação de Deus para nós, né? Hoje, nessa liturgia de domingo, Deus está nos provocando. Será que nós escutamos a Deus? Será que nós escutamos o seu Filho Jesus? Será que nós estamos seguindo realmente os passos de Jesus? Ou às vezes a gente procura fazer outros segmentos por aí que existe, né? Outras vozes escutamos. A quem nós estamos seguindo de fato? Estamos seguindo verdadeiramente este Cristo vivo, ressuscitado? Estamos escutando a sua voz? Então o pedido de Deus: este é o meu filho amado, escutai-o o que ele diz, né? Escutai o que ele diz. Então nós precisamos escutar a quem? Aquele que é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Escutar a palavra de Deus e obedecer a esta palavra de Deus. Isso vai nos dar alegria, a prosperidade que nós precisamos, vai nos trazer muita paz, né? Aonde nós podemos encontrar a paz é somente em Deus, somente escutando e obedecendo às propostas de Deus, que são propostas de vida eterna, de salvação. Não é um fogo de palha que hoje tem um projeto, logo acaba. Não, Deus faz, Deus cumpre com a sua promessa, Deus realiza na nossa vida, e da nossa parte nós precisamos ter essa fidelidade a Deus, fidelidade à sua palavra, fidelidade aos seus ensinamentos, para que nós possamos encontrar esta paz, esta alegria que tanto nós esperamos. Então, assim como Pedro, Tiago e João fizeram a experiência com Cristo glorificado, assim como Abraão também fez uma experiência onde ele foi provado na sua fé, assim como Paulo também e outros apóstolos, eles encontraram em Jesus aquilo que lhes trazia esperança, fé, alegria e paz. Hoje também nós queremos pedir para que o Senhor nos dê esta graça de nos aproximarmos mais de Deus. Neste tempo da Quaresma, um tempo muito especial da graça de Deus,
você possa se aproximar mais da oração, da vida de oração, escutando mais a palavra de Deus, silenciando mais o seu coração. Olha, tantos barulhos que existem dentro de nós, silenciando mais e saboreando essa graça de Deus que está tão perto de nós e muitas vezes nós não percebemos. Então nós queremos pedir tudo isso por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, para que ela nos ajude nesta caminhada de fé, nesta caminhada quaresmal.